Bom dia a todos. Agradeço a coordenação do evento pelo convite, pela honra de estar aqui com professoras do dia a dia, para mim, desde sempre, a Sara, Tânia e a Nancy, que quando o meu chefe e guru, Celso Granato, tem dúvida de vírus respiratória, é para ela que ele liga. Então, olha o tamanho da responsabilidade. O tema que me deram não é fácil, deixa eu escolher onde eu vou ficar. Daqui tem menos risco de eu cair, mas acho que ali eu vejo melhor. Então, a minha tarefa é dizer se usar o CT, que é uma grandeza relacionada aos testes moleculares, no caso da Covid-19, se isso ajuda a tirar de isolamento, se é necessário, se dá para a gente usar e como usar. Não é fácil. Primeiro, eu vou começar lembrando, então, que é uma técnica molecular. A gente fala que uma técnica molecular, conceitualmente, são aquelas técnicas que detectam o material genético do agente que está sendo pesquisado. É muito mais amplo que isso, mas no caso do que a gente vai estudar hoje, isso basta. E esse material genético pode ser DNA ou RNA, e o que a gente faz é escolher um segmento específico do genoma daquele agente que você quer detectar, fazer oligonucleotídeos que são primers e sondas que são complementares a esse alvo específico, e à medida que a gente vai variando em diversos ciclos sucessivos de temperatura, no caso da PCR, essas hibridizações vão ocorrendo e amplificando exponencialmente esse material genético, que nos permite aumentar a sensibilidade de detecção através da marcação, geralmente com fluoróforos. E aí é que entra o CT. Quando a gente fala de PCR em tempo real, a gente vai fazendo sucessivos ciclos de alteração de temperatura até que a fluorescência que está ligada àquela sonda que está se ligando a todos aqueles amplificados, essa fluorescência começa a subir a partir de um baseline até que ela ultrapassa um limiar de positividade e aí você consegue detectar no equipamento que existe aquele material genético alvo ali. E aí, o que é o CT, que é o Cycle Threshold? Ele é o momento, o número do ciclo, se eu estou fazendo aqui 40 ciclos de variação de temperatura, ele é o número do ciclo em que essa amplificação, em que essa quantidade de material genético realmente ultrapassa o limiar. E aí vocês devem imaginar que quanto mais material genético eu tiver na amostra de origem, mais cedo, menos ciclos eu vou precisar para que essa fluorescência se torne detectável. Então, vejam que de maneira decrescente aqui, quanto maior a carga viral naquela amostra testada, mais precocemente eu vou ter a curva sigmoide e o CT é esse momento em que eu começo a detectá-la. Então, é dessa grandeza que a gente vai falar. E aí eu começo a minha apresentação um pouco bipolar, porque eu vou começar com as ressalvas, dizendo, olha, gente, não é tão fácil assim usar. Depois eu mostro o que a gente pode tentar para fazer isso ficar mais próximo da realidade. CT não é quantificação. Como vocês viram, você tem um número absoluto ali que marca um momento da reação. Então, ele não é em partícula, ele não é nem em quantidade de cópias, ele é um momento, mas que biologicamente e tecnicamente você consegue fazer uma correlação com a quantidade de alvo que você tinha naquela amostra. Desculpa. E uma série de coisas, isso é o mais importante ter em mente para discutir isso, uma série de variáveis pode impactar nesse CT. Primeiro que a gente não tem protocolos padronizados, nem os protocolos in-house, nem os kits comerciais disponíveis. Então, a gente vai ter variação de alvo, variação de número de ciclos, variação das temperaturas que você usa, variação dos primers e sondas que você define, as suas concentrações, então tudo é diferente. Então, como aquilo é uma grandeza relacionada à técnica e ao protocolo, evidentemente, isso vai ser variável para uma mesma amostra, dependendo de cada cenário, de cada protocolo que você utilizar. Então, não dá para, se você estabelecer um número de CT que é mágico. Isso é a mensagem talvez mais importante dessa aula. Você tem que entender a situação, saber um pouco do exame que você está usando, ou que usa com mais frequência, para realmente ter um número mais próximo da realidade. Mas não dá para dizer que existe um número corte padrão. Lembrando, então, um pouquinho da dinâmica da excreção, para a gente poder pensar em que momento a gente pode usar isso. Então, a gente já começa a ter excreção, isso aqui é falando de cepa ancestral, né, de Huang, né, lá em 2020, 2019, e a gente começa a ter excreção viral ainda antes do início dos sintomas, faz um pico ali que é em torno do terceiro dia, quarto dia, a gente tem esse pico de excreção.
Em RNA, a gente detecta muito mais o que a gente tem realmente de partículas virais, porque a gente está falando de excreção de RNA, que nem tudo vai virar uma partícula viral infecciosa. Em geral, esse período infeccioso, que a literatura mostra com uma frequência, é que ele é muito mais intenso nos primeiros 5 dias de sintoma, mesmo começando um pouco antes, e praticamente se extingue até o D10. A gente tem que lembrar que infectividade é diferente de transmissibilidade, e o Gilberto já me ajudou bastante com a aula dele nesse conceito. Infectividade é a presença de partículas virais infectantes no indivíduo. Então, existe partícula que é capaz de infectar uma outra célula, ou seja, não se sabe se isso vai acontecer, mas ela tem essa capacidade. A transmissibilidade é muito mais ampla do que isso. Então, não basta eu demonstrar que o paciente está excretando partículas virais infectantes. Existem uma série de outras variáveis, como pressão, temperatura, umidade do ar, o ambiente que aquele paciente está, a quantidade de pessoas, os suscetíveis. Então, transmissibilidade é muito mais amplo do que infectividade, como o Gilberto já mostrou muito bem. E como que a gente vê se existe uma infectividade? A gente não tem um método específico para isso, para dizer, olha, esse paciente está infectivo, é capaz de transmitir. Mas o que a gente tenta usar como correlato é a cultura de células. Se você pega a amostra do paciente e consegue infectar uma cultura, fazer o vírus ser isolado, crescer naquela cultura de células, você infere, então, que ele também teria capacidade de infectar células de um novo hospedeiro em vivo. Então, isso seria o correlato que a gente usa para dizer que o paciente é transmissível, a amostra dele é cultivável em cultura, tem diversas técnicas, inclusive semi-quantitativas, o quanto de partículas virais iniciais você usa para conseguir obter determinados níveis de infecção em cultura de células. Mas isso aqui tem que ser feito em nível B3 de segurança, é difícil, não é todo laboratório que consegue fazer, a gente não consegue usar isso na prática. Então, o que a gente tenta é justamente estabelecer uma correlação com o CT na PCR e, mais recentemente, também com os testes de antígeno, que a gente tem de uma maneira bem ampla. Na cultura, as limitações, como eu falei, é que a metodologia é bastante variável, diferentes linhagens celulares são usadas, então, mesmo nos estudos que usaram cultura para mostrar a infectividade, há essa heterogeneidade que tem que ser lembrada. E o CT, como eu já falei, também varia de publicação para publicação. Dependendo do momento que você colhe, onde é a origem, o sítio anatômico em que você colheu aquela amostra, as variações individuais da cinética viral e o próprio momento da pandemia, que envolve variante envolvida e imunidade da população, tudo isso muda o CT também. Então, a apresentação é mais para falar das dificuldades do que estabelecer aí um número mágico. Começa, então, mostrando o que é a carga viral mínima numa amostra, e aí falando em quantificação mesmo, em log de 10, qual é a carga viral mínima que eu preciso para infectar uma cultura? E, de novo, aqui eu estou falando de infectividade de uma cultura. Não estou falando de inóculo para infectar um indivíduo e muito menos de quantidade de vírus para transmitir, considerando todas as variáveis que a gente sinalizou. Então, há um relativo consenso na literatura que uma amostra, para ela ser infectante para uma cultura, você tem que ter acima de 10 a sexta. Então, 1 milhão de cópias. Aí você tem 82% das culturas positivas. Ainda tem bastante, mais da metade, 62%, entre 10 a quinta e 10 a sexta. Então, aqui seria uma zona da metade, aí, né? A nossa TCID 50, digamos assim. E, então, essa é uma área mais limítrofe. Abaixo de 10 a quinta, então, abaixo de 10 mil, a gente já não tem praticamente infecção de uma linhagem de célula suscetível. Então, aqui esse gráfico é muito bonito para mostrar isso. A gente que trabalha em laboratório gosta de curva ROC, né? Então, mostrando aqui a sensibilidade da cultura para amostras com diferentes cargas virais. E é justamente aqui na transição entre 10 a quinta e 10 a sexta que você consegue a melhor relação entre sensibilidade e especificidade. Então, se eu não consigo usar a cultura para todo mundo, vamos tentar pensar no CT. Realmente, a literatura tem diversos trabalhos nesse sentido, e o CT foi a melhor variável que mostrou essa correlação com a capacidade de uma amostra de um paciente infectar uma cultura. E tanto para predizer que aquela cultura vai ser positiva, quanto negativa.
mas não é uma correlação linear e o estabelecimento de um corte para isso é muito difícil, até pela variabilidade dos protocolos. Então, o que a gente mais vai ver aqui no que eu vou mostrar é essa sobreposição nas faixas de valores de CT, que acaba dificultando você estabelecer o número mágico, que eu sei que é o que vocês queriam ouvir da aula, podia ter um segundo. Gente, é 30, tá? Tchau. Mas não vou conseguir. Aqui é o estudo mais emblemático, tem muitos estudos nesse sentido, né, com essa carinha, mas foi o mais emblemático que eu trouxe para exemplificar, né, o que a maior parte dos estudos mostra de uma maneira mais ou menos homogênea, mas tem as coisas anedóticas que fogem a esse padrão. Aqui a gente tem um gráfico que mostra os dias depois do estabelecimento dos sintomas. Isso é e continua sendo fundamental. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o tempo de evolução, antes de olhar CT, autismo, qualquer outra coisa. E aí vejam que as culturas positivas são as bolinhas azuis, as negativas são as pretas. Então, veja que as azuis se concentram por volta aqui até os 10 dias, depois elas começam a ficar pretas. Então, isso até discrimina melhor as culturas positivas das negativas do que outras grandezas. E aqui no eixo Y a gente vê o CT. Percebam que essa linha, eu acho que eu pus essa linha aqui, vamos ver? Pus. Então, percebam que aqui a gente tem um corte em torno de 10 dias, discrimina bem. Aqui eu tentei colocar os nossos 14 dias, então, há uma boa discriminação aqui dessas amostras capazes de infectar culturas. E aqui você vê uma concentração mais ou menos em CT até 30. A partir de 30 e até 35, você ainda vê uns azuis perdidos aqui, mas já começa a diminuir, e acima de 35 você praticamente não tem cultura positiva, mesmo em momentos precoces da infecção. Então, isso é o que a gente vê na maior parte dos estudos. E aí, com as regressões lineares que esses autores fizeram, eles mostraram, então, isso aqui, que em relação ao CT, há uma curva com esse sentido, então, quanto maior o CT, menor a transmissibilidade. Aqui você vê a proporção de culturas positivas. Então, realmente, é aqui, mais ou menos, que você tem todo mundo positiva. Quando você chega por volta do 30, você já tem menos da metade aqui. E, por fim, acima de 35, você tem só 5 culturas em 60 feitas, 60 amostras diferentes. E a conclusão dessa é essa. A conclusão desse estudo é essa. A probabilidade de você conseguir cultivar o vírus diminui para 8% nas amostras com CT maior que 35. Esse aqui usou o protocolo Charité, o clássico do início da pandemia. E para 6%, 10 dias depois do início dos sintomas. Então, esses começaram a ser os números mágicos. Em relação à transmissibilidade, eu vou comentar menos, mas a gente não vai olhar só CT, vai ter mais um monte de coisa envolvida. Mas o que eu gostaria de destacar é que, considerando tudo isso que pode influir na transmissibilidade do paciente, mesmo você tentando olhar que CT ele tem, outras variáveis, tempo de evolução, você tem que pensar, quando você suspender esse isolamento, para onde ele vai? Com quem ele vai estar em contato? Né? É muito diferente você dar alta para casa para um paciente e falar que ele não precisa mais se isolar da família e tirar o paciente de isolamento num lar de velhinhos. Então, isso tem que ser, esses critérios têm que ser dinâmicos. E uma coisa que é importante é que, com as variantes que circulam atualmente, o pico de excreção viral é um pouco mais tardio. Quanto antes a gente falava em terceiro, quarto dia, hoje a gente fala de quinto dia, e isso certamente pode ter, eu tenho um pouco de arrepio com aquela conduta de suspender com 5 com antígeno antigo. Para casa, acho que tudo bem, antígeno positivo, desculpa. Para casa, acho que está tudo bem, não tem ninguém imunossuprimido nem velhinho em casa, mas eu fico um pouco taquicárdica. Não, 5 dias, antígeno negativo, não precisa mais de isolamento. Eu tenho um pouco de medo com as variantes atuais. E aqui esses gráficos mostram um pouco isso. De novo, o que você detecta de RNA não necessariamente você tem de carga viral de partículas virais infecciosas. Os picos de carga viral e de quantidade de partículas infecciosas são variáveis de uma variante para outra. Então, a pior, a mais alto pico e a mais transmissível e infectiva que a gente viu em determinado momento foi a Delta.
A Ômicron demonstra-se que ela faz cargas virais mais baixas, cargas virais infectantes. Entretanto, a gente viu que a Ômicron espalhou muito mais, muito provavelmente mais relacionada à questão de evasão da imunidade do que carga viral propriamente dita. E a gente também tem evidências de que o paciente estar ou não estar vacinado interfere na carga viral que ele estabelece no pico e, portanto, deve também interferir na transmissibilidade. E aí, na vida real, quando eu falo de transmissibilidade, eu trouxe esse estudo para exemplificar, que é bem bonitinho. Ele pegou 72 casos índices e 164 contatos domiciliares desses casos, ainda com cepa ancestral, e certificou em tercis de CT. E olhou quem teve infecção confirmada por PCR posteriormente a esse caso índice. O que ele mostrou é que, realmente, à medida que você aumenta o CT, olhando aqui os tercis, você tem uma diminuição da proporção de contatos infectados, né, de casos secundários. Então, enquanto aqueles que tinham um CT mais baixo de até 24, você chegou a ter 50% de transmissão e foi caindo à medida que esse CT aumentava nos tercis seguintes. Nesse gráfico, ele considera somente os confirmados e com a proporção medida entre os contatos testados, e aqui é entre todos os contatos, independente se foram testados ou não. E aqui ele soma também casos sintomáticos que preencheram um critério clínico, que ficaram sintomáticos logo depois, mas que não chegaram a testar. Então, em todas essas maneiras de avaliar, ele encontrou essa diferença de proporção. E outras variáveis, falando, então, que a transmissibilidade leva outras coisas em consideração, uma coisa importante foi a idade. Se a pessoa, o caso índice, tinha mais de 60 anos, e aí meu óculos está fraco, se a pessoa, o caso índice, tinha mais de 60 anos, o odds ratio dele transmitir, gerando casos secundários, foi de 4,5. Então, maior chance de transmissão a partir de um caso índice maior, que a gente sabe que tem cargas virais maiores. O teste de antígeno pode ajudar? Parece que sim. Tem o racional de que ele detecta proteína, então ele detecta algo mais relacionado com a partícula viral do que somente o RNA, que pode ser sintetizado e não virar partícula. E há evidências de que ele tem uma boa correlação na curva de excreção viral com o CT. E bastante evidência de que ele tem um alto valor preditivo positivo para a cultura positiva. Então, se tem antígeno positivo, não tenha dúvidas. Melhor deixar isolado. Mas o valor preditivo negativo não é tão bom, porque tem uma faixa por problema de sensibilidade da técnica, em que o CT ainda está naquela faixa de transmissão, até o 30, até o 35, e ainda tem caso, a pessoa está com antígeno negativo. Então, aqui mostrando isso, vejam aqui, correlacionando CT com positividade de cultura e positividade de antígeno, bolinha vermelha, antígeno positivo, bolinha verde, antígeno negativo. Então, vejam como se concentram, e aí aqui a carga viral média foi de 10 à 7ª, né? Se concentram aqui, e os negativos já são numa carga viral mais baixa, a gente vai ter antígenos negativos. Há essa correlação com a carga viral, vou mostrar outros slides com CT, e quando se faz essas regressões, o que ele chega à conclusão é que o valor preditivo positivo é muito bom, à medida que há uma sobreposição, então, dessas curvas de positividade da cultura com o antígeno muito melhor do que com o PCR, considerando que o PCR vai detectar mais casos não infectivos. Nesse slide aqui, então, eu mostro até onde o antígeno é positivo. E está na mesma zona cinza, está vendo? Se a gente vê cargas virais ali acima de 10/8, 10 à 7ª, a gente tem 100% de sensibilidade, 10 à 6ª, 10 à 7ª, que é o corte ali para a infectividade, 60% de transmissibilidade, de infectividade, e na mesma zona cinza ali do 10 à 5ª, o antígeno começa a perder sensibilidade de uma forma importante, então fica sendo a zona cinzenta, que o antígeno ajuda, mas não define. Aqui a gente vê a mesma coisa, então, no 10 à 5ª, você tem, para essa marca aqui, por exemplo, que a gente tem no Brasil, a gente tem essa correlação com a carga viral, então, o negativo está aqui abaixo, mas você perde esses casos aqui, nos negativos, que estão acima de 10 à 5ª, e, portanto, poderiam ser infectivos. A correlação na curva em relação ao CT, que é uma curva que vai aumentando a carga viral, portanto, diminuindo o CT,
nas mesmas amostras, em relação ao teste de antígeno, é muito semelhante. Então, no mesmo momento que você faz o CT mais baixo, que é o pico de carga viral, que é aqui em torno do 3º, 4º dia, você faz também o pico de antígeno, aqui, 4º dia, que é o pico de positividade do antígeno, numa metodologia de concentração, uma metodologia quantitativa, não um teste rápido. Mas que fica mais difícil a gente interpretar no teste rápido, porque a gente não tem quantificação, é positivo ou negativo. Então, se eu não tenho quantificação, até quando... Meu tempo acabou, mais um minutinho eu peço. Até quando que esse antígeno vai estar positivo? A literatura é mais ou menos unânime de mostrar que, com uma pequena variação em relação às marcas, entre 25 e 30 de CT é onde você consegue antígeno positivo. Depois, desculpa, antígeno positivo desse lado. Então, PCR positivo com antígeno positivo, mais ou menos aqui. E quando você chega a 25 e 30 de CT, é quando você começa a perder a sensibilidade. Então, fica aquela faixa ali entre o 25 e o 30, que eu mostrei para o CT, fica com essa dificuldade de você definir, justamente ali, de novo, na zona cinza do 10 à quinta, que você vai ter os antígenos negativos. Aqui... Esse é o meu penúltimo slide, mas eu queria mostrar este gráfico aqui. Em relação a essa discriminação, então, usando o teste rápido, que é o que a gente tem na prática, o xizinho vermelho é antígeno e cultura positiva. E aqui eu tenho CT e dias após o estabelecimento dos sintomas. Então, veja que, realmente, os antígenos com cultura positiva se concentram aqui até o 5º dia, mas podem permanecer por mais de, até em torno de 10 dias aqui, e eles se concentram com o CT que vai a algo aqui até 28. Aqui está muito fácil. CT menor que 30, antígeno positivo, não tira de isolamento nem pensar. De novo, a dificuldade é aqui. O CT entre 25 e 30, num momento mais limítrofe, e provavelmente esse paciente começa a negativar ali mais para frente. E tem uma bolinha vermelha aqui, que é antígeno negativo com cultura positiva. Então, isso pode acontecer nessa faixa cinza aí. A boa notícia é que, quando a gente vai para grandes estudos que olharam sensibilidade com efetividade na população real, e o sistema público da Inglaterra fez isso, chega-se à conclusão que as principais marcas que a gente usa aqui no Brasil, Roche e Abbott, a Abbott principalmente, que a gente tem usado em mais larga escala desde o início da pandemia, aparentemente, tem sensibilidades muito grandes, e aqui eu estou falando de diagnóstico e não de momento de suspensão de isolamento, nesta faixa maior que 10 à quinta, que é a que é provavelmente infectiva. Então, você consegue, acima de 90% dos casos, detectar com o teste de antígeno aqueles que realmente têm importância na cadeia de transmissão. Então, isso ajuda bastante a você fazer esse tipo de raciocínio, inclusive em saúde pública. Na prática, você vai usar para quê? Para tirar paciente imunocompetente, que vai para casa, que está ótimo, que foi leve a moderado, o tempo é suficiente na maioria dos casos. Você vai usar para pacientes institucionalizados, idosos, imunossuprimidos, onde realmente há, aparentemente, essa vantagem de você suspender baseado em teste. Imunossuprimido é muito difícil de interpretar, seria outra aula. O último slide é aquele número mágico que eu não consegui trazer, mas, pelo menos, deixar algumas recomendações aí, que são dinâmicas. Tem sintoma? Tem que isolar, não tem dúvida. Menos de 10 dias, também, eu não acho seguro isolar, não isolar dependendo da situação. Imunossuprimidos, pacientes críticos, até mais que isso. Antígeno positivo, isolar, valor preditivo alto para a cultura positiva. CT menor que 30, também tem valor preditivo alto para a cultura positiva. Dependendo do procedimento, se você vai decidir se vai transplantar o paciente com células-tronco, talvez 35 seja mais seguro. Depende do seu laboratório. Converse com o seu laboratório, entenda qual é a PCR que é utilizada e qual tem sido os cortes que eles têm visto. E, para políticas institucionais, você tem que lembrar de, além de envolver o laboratório, que essas políticas são dinâmicas, com as novas ondas e com o tipo de paciente que você está tratando. Muito obrigada.